Podemos? Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Vai começar a fase de mata-mata, né, da Copa do Mundo Feminina. Infelizmente o Brasil não vai estar lá, mas a gente traz novamente a Carla Diniz, do Bendito Seja o Futebol Feminino, para ajudar a gente a projetar o que vem por aí nos próximos jogos dessa Copa, com base no que essas seleções apresentaram no Mundial, que está muito legal de acompanhar, né, Carla? Obrigado por topar nosso convite mais uma vez e seja muito bem-vinda. Obrigada novamente pelo convite. É um prazer voltar aqui falar de futebol. Infelizmente, né, o Brasil foi eliminado, mas a Copa do Mundo continua e vem sendo um espetáculo. Então vai ser muito legal falar e projetar, né, as próximas partidas da oitava. Com certeza, né, Carla? Então, antes da gente começar a falar sobre o confronto, vamos desabafar aqui rapidinho de uma vez, né, sobre seleção brasileira. E a Pia, hein? Fica ou sai da seleção, na sua opinião? Na minha opinião, assim, eu acho que é importante falar, antes de tudo, que não foi um trabalho péssimo, horrível, ruim. Eu acho que em 2019, quando ela entrou, a gente tinha sido eliminado ali pela França, e ela entrou ali já nessa evolução, né, nos resquícios que a Copa do Mundo de 2019 trouxe. Então, foi muito importante a chegada dela. E a gente fala muito sobre a evolução ali da seleção brasileira e do futebol feminino. A gente teve bons, né, a gente teve a questão de campeonatos sendo criados, reforçados, times, né, sendo criados também em 2019. Eu acho que muito por conta dessa Copa também, eu acho que a vinda da Pia influenciou de alguma forma isso também, né? Até porque ela é estrangeira, né, Suécia, e ela já tinha um repertório muito legal. Então, ela trouxe isso para a seleção brasileira. Eu acho que esse trabalho dela é dividido em dois, né, períodos ali, um antes de Tóquio e depois de Tóquio. Eu acho que aí é interessante a gente trazer esse depois de Tóquio, né, que realmente teve jogadoras mais novas, atletas mais novas vindo para esse ciclo, depois de Tóquio, que a gente perdeu para o Canadá. Então, é importante falar que nem tudo foi perdido. Eu acho que é interessante ressaltar a questão, principalmente de tática ali da seleção brasileira. Eu acho que a Érica mesmo, em um podcast, falou sobre essa questão tática da Pia, né? Disciplina tática, ela fala muito sobre isso. Eu acho que a seleção, ela estava mais organizada, a gente conseguia ver ali um futebol bem jogado em relação a essas questões, né? E aí a gente, fazendo um recorte ali dos últimos meses, a gente teve amostras bem legais, né, sendo convertido em resultados contra a Alemanha, contra a Inglaterra ali na finalíssima. A gente não ganhou a finalíssima, mas a gente fez um bom jogo. E aí contra a Alemanha a gente ganha. E aí a gente faz testes muito legais. E aí a gente chega na Copa do Mundo e infelizmente foi desastroso, porque a gente estava muito empolgado, porque a gente tinha uma equipe muito boa, com muito potencial, que tinha a parte do físico, tático, técnico, enfim, tinha tudo isso. Infelizmente não deu certo. E acredito que todo mundo tem uma parcela realmente de culpa, mas a Pia, ela cometeu muitos erros que ela já havia cometido nesse ciclo, mas era teste, então não havia problema. Agora, fazer testes ali durante a Copa do Mundo, achei muito, foi arriscado, né, porque isso custou a eliminação, mas acredito que eu acho que com essa Copa do Mundo, com a evolução que tá, eu acredito que a Pia não fique na seleção, né, ela não foi nada oficial ainda, mas acredito que ela não fique, muito por conta dessa renovação que eu acho que vai ter no futebol brasileiro, vai continuar investindo, então eu acho que provavelmente ela não fique e que novas ideias possam surgir, com certeza. Mas, assim, a era Pia foi muito importante para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro. Nem tudo está perdido, só que ela perdeu e não podia perder naquele momento crucial, que é a Copa do Mundo, no qual a gente preparou 4 anos, principalmente esses últimos 2 anos, um ano ali depois de Tóquio. Então, foi um momento que não podia perder. E perdeu, infelizmente, eu acho que ela não, na minha opinião, né, ela não fica na seleção brasileira. Pois é, de positivo, né, do trabalho da Pia, acho que é a questão da renovação, várias jovens, né, com experiência em mundial que vão estar também no próximo, graças ao trabalho dela, ela ter pensado essas jogadoras. Nós não somos mais dependentes, né, da nossa história de jogadoras que já fizeram, né, sua colaboração dentro da seleção.
né, e que também não puderam ajudar tanto assim, né? Mas de negativo, as faltas de convicção, né, nas escalações, principalmente, as demoras nas trocas durante os jogos, algumas escolhas questionáveis na convocação que a gente pontuou aqui na sua última participação, né, Carla? E também a falta de alternativas táticas durante os jogos. Muitas vezes ela trocava uma jogadora por outra da mesma posição, não mudava muito a plataforma de jogo. Ela teve 4 anos de ciclo e muita irregularidade, mesmo sabendo que o trabalho dela seria de plantar uma semente, né, para quem sabe chegarmos a essa Copa mais preparados do que em outras Copas, né, com uma das técnicas mais importantes da história do futebol feminino. Acho que isso precisa ser dito e muita gente olha só para o trabalho dela na seleção e esquece, né, desse histórico que ela tem, mas que foi um trabalho ruim, um trabalho que eu não sei se merece continuidade. E a minha dúvida, né, de não afirmar que de fato ela não merece, colocar um ponto de interrogação, não se deve pelo que ela é como treinadora ou pelo que ela foi na seleção, na Copa ou ao longo desses 4 anos. Mas a minha dúvida é saber se o substituto seria melhor. Vai ser outro técnico renegado, né, no mercado do futebol masculino, né, sem espaço, sem mercado, que aceite ganhar menos, ou vai ser algum técnico consagrado no cenário de clubes do futebol feminino brasileiro, que a gente sabe que ainda está engatinhando, ou vai ser um técnico de fora do Brasil com currículo tarimbado, como a Pia era, né, mas que vai ter trabalho minado se no próximo Mundial também cometer alguns dos mesmos erros. Então toda essa dúvida me faz pensar em qual seria a melhor alternativa. Eu não descarto manter uma técnica que pode aprender com os erros dessa Copa, seguir com o trabalho de dar experiência a esse grupo jovem que ela montou e que vai continuar se renovando ao longo de 4 anos. A gente não espera que as mesmas 23 ou 20 que seja vão estar na próxima Copa, mas uma boa parte desse grupo vai estar, né, com a experiência própria de saber, né, como o futebol feminino funciona no Brasil, lidando com a pressão que agora vai ser maior, não só por conta dos resultados que ela teve, mas porque a tendência é que cada vez mais pessoas acompanhem e cobrem do trabalho dela. E isso, por um lado, é bom, né? Não tem que ter coitadismo, a frustração é do tamanho da expectativa. Se a expectativa foi maior do que deveria ser, porque sabíamos que a gente não era favorito, é outro debate. Mas a gente não se classificou porque não tivemos inteligência para ler um jogo que o empate favorecia a nós, né, contra a França, primeiramente. Tomamos um gol de bola aérea de uma das maiores cabeceadoras do futebol. Deixamos ela sem marcação. Porque não fomos capazes de fazer um gol na Jamaica num jogo de quase 80% de posse de bola para o nosso favor. Então, assim, eu acho que a cobrança tem que existir, independente de quem for o próximo treinador, a próxima treinadora, mas eu não descarto a permanência da Pia, né? Também por não ver soluções melhores, assim, imediatas num primeiro momento, beleza? Então, passado aqui esse nosso momento aí de desabafo, vamos começar então a falar do chaveamento das oitavas. No sábado, Carla, teremos então às 2 da manhã o confronto entre Suíça e Espanha. A Suíça que liderou o grupo A com 5 pontos apenas, né? Vencendo Filipinas por 2-0, empatando com Noruega e Nova Zelândia por 0-0. Já a Espanha se classificou em segundo no grupo C, vencendo a Costa Rica por 3-0, a Zâmbia por 5-0, e aí tomou uma porradinha do Japão, né? 4-0. É um confronto interessante, né, Carla? Porque são duas equipes com campanhas bem incomuns. A Espanha vencendo 2 jogos com autoridade e também sofrendo uma goleada. E a Suíça com 2 empates, só 5 pontos, liderando sua chave. O que você espera desse jogo? Olha, um confronto muito interessante, apesar que eu acho que a partir das oitavas não vai faltar isso, confronto interessante, até pelo que a gente viu ali na fase de grupo. Só que a Espanha tem uma questão, a Suécia é um time muito sólido ali, a gente vê os empates ali realmente defensivamente e ali no meio também. Só que aí a gente pega uma Espanha que ela é para o meio de campo ali para frente, ela é muito boa, ela tem um ataque muito bom, ela consegue ter essa posse de bola que é da escola da Espanha, né? Ter essa posse de bola. Inclusive, contra o Japão teve essa posse de bola, mas perdeu. Então, assim, a gente tem talvez ali uma Espanha que defensivamente pode apresentar algumas questões ali que a Suécia pode aproveitar e conseguir o que o Japão fez, né? Com algumas poucas finalizações, conseguir fazer um resultado gigante. Então, eu não sei, posso falar favorita aqui, que é do confronto. Então, eu acho que a Suécia leva,
né? A Por Suíça, conta da cara. solidez ali do time em geral. Mas a Espanha também. A Suíça, no caso, né? Ah, a Suíça e Suíça, perdão, Espanha. Isso. Tranquilo. perdão, Suíça. Então, talvez a gente, né, encontre uma Espanha ali defensivamente que a Suíça pode encontrar ali alguns espaços ali para fazer os gols. Então, se a Espanha realmente não ter esse cuidado ali na defesa, pode acontecer isso. Então, é um confronto bem interessante. Eu não sei se dá para colocar a favorita, mas eu diria que talvez, muito por conta desses fatores que eu falei, talvez uma Suíça, né, vindo ali, poderia dar um perigo ali para a Espanha. Concordo com você. Então, a Suíça. Então, nosso primeiro palpite, então, é que a Suíça possa passar de fase aí contra a Espanha, mas vai ser um belo confronto. E o vencedor de Suíça e Espanha vai enfrentar quem passar de Holanda e África do Sul, que vai rolar também no sábado, mas às 11 da noite. As atuais vice-campeãs estrearam vencendo Portugal, né, por 1-0. Empataram com os Estados Unidos por 1-1. O jogo que a gente até acompanhou junto, né, esse finalzinho. Depois de ter aberto o placar, inclusive sofrido o empate, suportado a pressão das americanas no fim de jogo, e encerrar a campanha com a goleada por 7-0 contra o Vietnã. Lideraram o grupo E com 7 pontos. Já a África do Sul no grupo G perdeu para a Suécia por 2-1, empatou com a Argentina por 2-2 e venceu a Itália por 3-2, passou em segundo com 4 pontos. Talvez seja um confronto de duas seleções que surpreenderam, né, de certa forma, porque a Holanda liderou um grupo que tinha os Estados Unidos e a África do Sul por conseguir deixar a Itália e a Argentina para trás, né, Carla? Exatamente, é um confronto muito interessante. A África do Sul, ela se apresentou uma seleção, como a gente viu em muitos confrontos, uma seleção que realmente vai para cima e que, independente de quem estiver do outro lado, ela realmente vai tentar o máximo. E aí a gente tem do outro lado a Holanda, que simplesmente é vice-campeã, atual vice-campeã, que mostrou também que é uma potência ali, que tem peças que vão ser ofensivas realmente ali, mas talvez ali contra os Estados Unidos realmente teve aquela pressão dos Estados Unidos e elas soubem realmente lidar com aquela pressão. Então, nesse confronto, eu vejo assim, realmente muita raça da África do Sul, e eu acho que até muita inteligência para ver os espaços ali. Mas ainda coloco, talvez, não muito, porque essa Copa está surpreendendo bastante, mas ali um pouquinho de favoritismo da Holanda pelas peças que tem e também, né, pela última Copa e pelos últimos anos, né, porque foi a campeã da Euro, não a atual, mas né, a de 2017. Então, assim, é uma seleção realmente muito forte contra uma seleção que abre, mas também pode surpreender bastante. Então, realmente vai ser um confronto bem interessante. Acho que todos esses que a gente vai falar vai ser confrontos interessantes. Mas acho que é muito essa questão. Acho que a Holanda, talvez ela seja um pouquinho mais favorita pelas peças que tem, pela forma que joga. A gente sabe que a escola da Holanda também é uma escola muito inteligente ali. Então, pode talvez, né, fazer que isso esteja ali um pouquinho de favoritismo em relação à África do Sul. Sobretudo até porque a gente esperava a Holanda se classificando e talvez a África do Sul tenha sido um pouco mais surpreendente nesse aspecto. A Holanda também por ter liderado, né, o grupo, mas a gente esperava ver a Holanda nas oitavas, com certeza. Mesmo num grupo difícil, como Portugal, que mesmo estreante, né, também tem a sua tradição do futebol português, enfim. Ainda nesse lado do chaveamento, a gente vai ter também no sábado, mas às 5 da manhã, o jogo entre Japão e Noruega, né? As japonesas venceram a Zâmbia por 5-0, a Costa Rica por 2-0 e a Espanha por 4-0, como a gente já havia falado. Liderou o grupo C, 100% de aproveitamento e sem tomar um gol sequer, né? Já a Noruega perdeu na estreia para a Nova Zelândia por 1-0, empatou com a Suíça por 0-0 e venceu Filipinas por 6-0 na rodada final, garantindo assim a segunda posição do grupo A. Um dos grandes jogos dessa fase, né, cara? Confesso que é um dos jogos que eu tô mais ansioso para assistir, confrontando inclusive duas seleções campeãs mundiais, né? O Japão que venceu em 2011, a Noruega em 95. O Japão fez uma campanha melhor na primeira fase, mas tem favorito nesse confronto, Carla? Olha, a Noruega, apesar que o grupo A ele foi assim uma surpresa atrás de surpresa, né? A gente começou ali com a estreia de Nova Zelândia, mas assim vai ser um confronto que é difícil realmente escolher. São duas campeãs mundiais,
Mas o Japão, é claro que o grupo ali também, que a gente viu, né, que a Espanha também goleou os outros times, então a gente teve uma questão, só que o Japão estava muito organizado, é aquela seleção realmente muito interessante da gente assistir, né? A gente vê tática, a gente vê ali habilidade, a gente vê principalmente inteligência, porque, por exemplo, contra o jogo da Espanha, citando novamente, foi um jogo muito inteligente, porque conhece a escola da Espanha, que é aquela escola de posse de bola, e conseguiram, ali nas finalizações, com poucas finalizações, efetivar ali o jogo. Então, assim, realmente é um confronto interessante. A gente sabe também a Noruega é uma seleção gigante. Na fase de grupo, deixou assim a desejar, vou confessar para vocês. Não esperava uma queda ali, a gente esperava muito da Noruega. E acho que em alguns momentos ficou muito desconectado. E talvez, acho que é muito difícil definir realmente o confronto pelo peso das duas equipes. Mas vendo e trazendo assim, projetando de acordo com o que a gente viu na fase de grupos, talvez o Japão, com essa inteligência, com essa organização, consiga ali, assim, realmente conseguir boas oportunidades em relação à Noruega, muito por conta dessa organização e dessa inteligência. Mas a Noruega também é uma seleção que vem forte, mesmo tendo essa fase de grupos. Então, assim, realmente vai ser um confronto muito interessante. Eu também estou bem ansiosa para assistir um dos confrontos das oitavas, porque eu estou bem ansiosa por conta dos dois estilos de jogos. E eu espero que, assim, é muito difícil, eu acho que definir favorito para esse confronto muito por conta disso. Eu também tenho dificuldade, mas eu acho que ainda indicaria o Japão pela campanha um pouquinho irregular que a Noruega fez, mas é claro que agora que começou o mata-mata, né, cara, é uma outra competição, né? Quem estava irregular, mas sobreviveu, é melhor ter cuidado. E prova disso é esse próximo confronto que vem pela frente aí, porque se a gente está falando de confrontos equilibrados, confrontos que deixam a gente ansiosos, quem vencer nesse duelo vai enfrentar quem passar de outro grande confronto, que vai ser Suécia e Estados Unidos. Esse jogo que vai ser no domingo, 6 da manhã. As suecas lideraram o grupo G, derrotando a África do Sul por 2-1, Itália por 5-0 e Argentina por 2-0. Mais uma seleção com 100% de aproveitamento, né? Encarando um irregular, digamos assim, Estados Unidos, que venceu apenas na estreia a fraca seleção do Vietnã, só por 3-0, né? A gente esperava muito mais, até pelo que foi o jogo, que Estados Unidos foi avassalador, não sofreu uma finalização sequer, chegou a perder pênalti, chegou a perder grandes chances no segundo tempo. Depois empatou com a Holanda por 1-1, tendo saído atrás, e quase foi eliminado por Portugal ao empatar por 0-0. Portugal ficou um golzinho de se classificar, colocou bola na trave nos minutos finais. Seria um desastre gigante, né, para as atuais e maiores campeãs da Copa do Mundo Feminina se elas ficassem de fora da primeira fase. Por outro lado, a Suécia fez a campanha que fez, se classifica em primeiro, e aí, o prêmio dela, né, Carla, por ter ficado em primeiro no grupo, vai pegar só os Estados Unidos nas oitavas. O que você acha aí desse confronto? Outro confronto, meu Deus do céu. Acho que vai ser. Essas oitavas tá prometendo muito. Então, assim, são duas escolas no futebol feminino que são muito fortes, né? Então a gente vai ter um encontro muito legal ali de Suécia, né? Suécia e Estados Unidos. O que eu espero. Aí eu coloco a projeção realmente do que foi feito na fase de grupos, e a gente também tem que ver a questão dos adversários. Eu acho que a Suécia, ela teve entre aspas, né, adversários como a Itália, que foi, em alguns aspectos foi mais frágil ali, e a Argentina também, que apesar, né, de ter conseguido aquele empate contra a África do Sul, também acho que ela teve algumas fragilidades ali. Então a Suécia e assim, a escola da Suécia é muito inteligente também, né? É um futebol muito inteligente. Então, acho que o grupo também pode ter favorecido nessa intensidade de jogo delas. E aí, contra os Estados Unidos, que pegou um grupo que, como a gente falou, tinha Grupo o Vietnã, pesado, né? aí você tinha uma Holanda, que elas disputaram a final da última Copa, né? Então, e tinha o Portugal querendo a classificação, que, né, foi estreante, mas querendo a classificação. E a gente viu os Estados Unidos, como a gente tinha falado no outro vídeo, os Estados Unidos que está passando por essa renovação, e aí a gente vê algumas peças ali ainda se adaptando, talvez a forma ali realmente de disputar uma Copa do Mundo,
né? Então a gente viu talvez os Estados Unidos um pouco menos esperados que a gente irregular, como você falou. Então, assim, o que esperar desse confronto? Eu acredito que a Suécia e pelos grupos, né, tem sim essa questão da inteligência, mas o futebol dos Estados Unidos tem aquele físico. Então, pode ser, por isso que eu acho que vai ser um bom confronto, né? Mas eu ainda acho que, não colocando favorito, mas acho que os Estados Unidos ele cresce muito em competições assim. Inclusive, só contraindo um pouco, o pessoal estava falando que os Estados Unidos, né, no cinema, eles são incríveis, e falando que as meninas dos Estados Unidos estavam passando por essa situação para colocar no documentário delas, né, de um possível título aí. Mas não, né, Pra ter gente? aquele dramazinho, né? Aquele. Aquele drama Ai, que, será que vai acontecer uma tragédia? Não, e meu aí termina Deus, com umas heroínas. aqueles bastidores ali, mas assim, é uma Suécia muito difícil, realmente, muito por conta da inteligência ali, como elas jogam, mas assim, eu ainda penso que os Estados Unidos ele pode crescer muito nessas oitavas, mas ao mesmo tempo que pode surpreender também, não jogando tão bem, muito por conta dessa renovação que eu havia falado. Também é um confronto assim que eu tô louca para assistir. É o tipo do confronto que, apesar de ser muito difícil de apontar um favorito, porque a Suécia também tem um timaço, tem muita tradição, a gente fica meio com o pé atrás de apontar contra as americanas, né? Que é muito difícil. Se você tiver a oportunidade de matar logo no começo, mata, porque se deixar crescer na competição, aí depois fica difícil segurar. É outro duelo assim que eu tô muito ansioso para assistir. Agora a gente vai pro outro lado da chave, cara, porque a gente vai ter na segunda-feira, às 7h30, a Austrália diante da Dinamarca. As anfitriãs venceram a Irlanda por 1-0, perderam para a Nigéria por 3-2 e venceram o Canadá por 4-0. Inclusive, Canadá, campeão olímpico, fez uma Copa bem decepcionante, caindo na primeira fase desse grupo B. Já a Dinamarca, no grupo D, venceu a China por 1-0 na estreia, perdeu para a Inglaterra também por 1-0 e garantiu a segunda posição, derrotando o Haiti por 2-0. Querendo ou não, as duas seleções fizeram a mesma campanha, né, Carla? 2 vitórias, uma derrota. Mas você acha que o fator casa, e até por em tese ter um time, né, mais qualificado, as Matildas, né, como são chamadas as australianas, tem uma vantagem aí nesse confronto? Sinceramente, sim. Eu acho que o que a gente viu contra o Canadá foi uma Austrália, assim, que depois de um resultado não muito bom, chegou fervoroso realmente ali para o confronto contra o Canadá. E eu acho, eu até citei em dos vídeos que eu falei, que o Canadá realmente foi empurrado pela torcida. E eu acho que o fator casa ajudou muito, principalmente por ser futebol feminino, por ter, né, tendo esse holofote em cima delas. Eu acho que realmente o fator casa pode ajudar nesse confronto. Não vai ser um confronto também muito fácil. A Dinamarca que, né, não fez assim talvez o mais regular fase de grupo, mas também é uma seleção que tem boas peças e que pode fazer a diferença. Mas eu vejo uma Austrália muito por essa questão que você falou, o fator casa. Elas foram empurradas ali contra o Canadá, então eu acho que isso pode voltar a acontecer e elas estão realmente querendo mostrar o futebol delas. Então, acho que essa garra delas ali dentro de casa pode ser um fatorzinho para a gente colocar, talvez, não como favorito, mas assim, uma motivação a mais para elas ganharem e quererem passar de fase. Com certeza. Eu também coloco esse favoritismo aí para a Austrália, não só pelo fator casa, mas por ter um time melhor também, né? A gente vê até quando eu falo, eu sei que você tem uma admiração grande aí pela seleção da Austrália. Quando eu anunciei o confronto, você já abriu um sorriso. Sei como você é fã também da Sam Kerr. E a gente espera aí que ela realmente engate nessa Copa, a gente veja a grande craque que ela é. E eu espero bastante, cara, da Austrália. Espero que elas cheguem longe e, obviamente, passem desse confronto aí contra a Dinamarca, que, apesar da mesma campanha no quesito resultados e pontos, se a gente for olhar o desempenho da Dinamarca, não foi tão bem assim, né? Apesar da Austrália também ter perdido um jogo até surpreendente para a Nigéria, que está classificada, a gente vai falar dela já já. Mas quem Mas passar em desse questão de duelo, futebol, realmente foi, assim, como você falou, quem apresentou um futebol melhor foi a Austrália, até pelo elenco que tem. Então, realmente, eu acho que a gente coloca esse favorito não só pelo fator casa, mas realmente, como você falou, de um elenco melhor, mas às vezes até mais qualificado, porque a Dinamarca ela tem peças muito boas que pode fazer diferença.
mas a Austrália, ela tem uma seleção muito boa, né? Ela tem um conjunto muito legal. É o coletivo até mais forte, né? E quem passar esse duelo entre Austrália e Dinamarca, né, vai encarar o classificado do jogo entre França e Marrocos, que se enfrentarão na terça às 8 da manhã. Aqui já começam as lembranças tristes, né, cara? A França que liderou o grupo F, né, depois de empatar com a Jamaica por 0-0, venceu o Brasil por 2-1. E o Panamá por 6-3. Panamá ainda conseguiu meter 3 gols na França, cara. A classificação do Marrocos foi ainda mais surpreendente, porque depois de estrearem no grupo H, perdendo por 6-0 para a Alemanha, venceram a Coreia do Sul por 1-0 e a Colômbia também por 1-0. Com isso, a Alemanha, bicampeã mundial, ficou de fora do mata-mata também, né? Pela primeira vez na história, mais uma grande seleção aí que ficou de fora, que a gente apontava como uma das favoritas, vice-campeã europeia. Será que o Marrocos vai seguir fazendo história? Pode surpreender também aí essa Olha, poderosa França? a gente viu o Marrocos, eu acho que é interessante a gente falar, antes de falar desse confronto, que ele está investindo muito na modalidade, né? A gente viu ano passado na Copa Masculina o Marrocos chegando muito bem ali na semifinal, né? Surpreendendo, fazendo história. E Marrocos feminina é uma seleção estreante, né? Então, por si só já está fazendo história e aí foi classificada em um grupo que você tinha a Alemanha, né? Então, assim, realmente já é uma questão histórica ali. Mas falando do confronto França e Marrocos, e vendo o futebol que foi apresentado na fase de grupo, eu acho que o favoritismo vai para a França, mas isso não impede de Marrocos fazer também história. Mas eu acho que vai muito pela França, pela velocidade, pela intensidade de como joga a França. E não sei se talvez o Marrocos aguente muito essa pressão, né? Mas é um confronto interessante também. Eu acho que mais falando mais de história, né? Principalmente do lado ali de Marrocos, do Marrocos. Mas eu acho que vai ser bem interessante também esse confronto. É, com certeza. Pessoal, a minha câmera sumiu aqui, mas a gente vai tentando aqui ajeitar e não vai deixando a peteca cair, né? Vamos então falar do próximo confronto, que na segunda-feira a gente vai ter às 4h30 da manhã o duelo entre Inglaterra e Nigéria. As campeãs europeias também venceram seus 3 jogos no grupo D, 1-0 no Haiti, 1-0 na Dinamarca e 6-1 na China. A Nigéria se classificou em segundo no grupo B, depois de empatar com o Canadá por 0-0, vencer a Austrália por 3-2 e terminar mais um jogo sem gols diante da Irlanda. Inglaterra talvez tenha ficado devendo, né, nos 2 primeiros jogos, mas venceu, ainda que sem encantar, e na última partida goleou, garantiu 100% de aproveitamento, jogando um belíssimo futebol, e chega no mata-mata ainda como uma das grandes favoritas da competição, né, Carla? Mas vai ter pela frente aí uma Nigéria, que bateu, por exemplo, a Austrália, não tomou gols nos outros jogos. Dá para imaginar o English Ten também tendo dificuldade contra as africanas? Sim, nossa, gente, esse confronto também é um confronto interessantíssimo. Né? A gente tem Inglaterra e Nigéria. A Inglaterra tem um elenco, assim, é aquilo que eu falei para você, tem um elenco muito bom. Teve alguns desfalques antes da competição, mas tem um elenco muito bom. E aí você tem Nigéria, que simplesmente fez história ali, segurou grandes seleções. Então, assim, eu acho que é um confronto muito interessante. Inglaterra, como você falou, não foi tão brilhante como a gente esperava que ela fosse brilhante, mas a gente teve ali uns destaques bastante legais que podem fazer diferença para jogos como no estilo de jogos como a Nigéria apresenta, né? Que conseguiu defensivamente ser muito boa, e aí também tem a questão dos ataques ali. Então, assim, vai ser um confronto muito interessante, mas eu ainda coloco a Inglaterra muito por conta do elenco. Só que, assim, não como favorita, mas assim, como talvez, por exemplo, abrir o placar, mas a Nigéria ela pode surpreender, porque ela surpreendeu a fase de grupo inteira, né? Ela, defensivamente, ela foi muito bem. Ela segurou, assim, Sinclair, então, então ela foi realmente muito histórica nessa, nessa trajetória ali da fase de grupos. A gente pode esperar um confronto muito interessante. Eu acho que uma Nigéria também é um pouco ali mais sólida ali na defesa, como foi nos outros jogos. Mas uma Inglaterra também que tem bons passes e a gente pode esperar muito talvez ali do individual de cada uma, da Stanway e da James também, né, jogadora do Chelsea.
Então, tem peças muito interessantes. Não dá para tirar, talvez, tipo assim, o favoritismo da Inglaterra muito por conta do ataque, do meio de campo que tem, do elenco, né, que tem. Pois é, a Inglaterra, inclusive, eu considero. Já já a gente vai palpitar rapidinho sobre isso também, mas eu considero uma das seleções mais fortes dessa Copa e uma das grandes favoritas aí para brigar pelo título. Então, não acredito que a Inglaterra vá cair tão cedo, embora tenha passado pela primeira fase. Oitavas de final, eu ainda considero cedo cair para uma seleção tão forte como é esse time inglês. E para fechar, com muita tristeza, né, porque tinha tudo para ser o nosso duelo na terça-feira às 5 da manhã, Colômbia e Jamaica. Podia ser a reedição, né, da final da Copa América, mas o Brasil não conseguiu se classificar. Enfim, Colômbia, que é a última seleção sul-americana viva na Copa, liderou o grupo H com 6 pontos, vencendo a Coreia do Sul por 2-0. A Alemanha, num dos melhores e mais emocionantes, né, para mim, o melhor e mais emocionante jogo dessa fase de grupos por 2-1. E perderam na rodada final para o Marrocos por 1-0. E a Jamaica, que é uma seleção que não sofreu gols ainda no Mundial, segurou a França e o Brasil, empatando na primeira e na terceira rodadas, né, por 0-0. Venceu o Panamá por 1-0. Foi o suficiente para colocar a seleção da América Central nas oitavas de final. A Colômbia, Carla, mostra um dos estilos de futebol mais agradáveis, né, de vermos jogar nessa Copa do Mundo. Mas será que a Jamaica, com essa defesa forte, futebol mais eficiente, pensando mais no resultado, na solidez, pode surpreender ainda mais, chegar ainda mais longe? Sim, vai ser assim, uma defesa muito boa, né, da Jamaica, e aí vai ter um ataque muito brilhante, né, com a Linda Caicedo ali. Então, vai ser um confronto bem interessante. Que golaço que ela fez contra a Alemanha, né? Nossa, sim. Assim, foi um gol que, na partida, foi uma partida histórica, vencer da Alemanha, você assumir uma liderança de um grupo que você não tinha, né, como favorita. Então, assim, realmente, na verdade, Jamaica e Colômbia faz uma fase de grupo muito boa, surpreendente, surpreendendo e, assim, com muita raça, de verdade, foi muita garra, foi muita inteligência de ter estudado. A Jamaica segurou uma França que o Brasil não conseguiu ali nos erros, uma França que, como eu falei ali no confronto, é muito intensa, né? É muita correria, e Mas assim, também, tem que. só para não ser, desculpa te interromper, Carla, rapidinho, só para não ser muito injusto com o Brasil, a França ela sente mais dificuldade de ter que abrir esses ferrolhos, né? Jogando com o Brasil é um jogo de trocação, joga e deixa jogar e tal. Contra a Jamaica não, é Jamaica ali se defendendo e seja que Deus quiser uma bola sobrando na frente. Então talvez tenha faltado essa inteligência pro Brasil de jogar desse jeito. E a Jamaica ela faz, né, uma campanha muito boa. E aí você tem uma Colômbia também que surpreende, que também estudou muito o adversário e soube pegar ali as fraquezas, né, da Alemanha e aproveitar isso. A Alemanha jogou, eu não acho que a Alemanha não tenha jogado tipo assim, nossa, foi um jogo horrível da Alemanha. Não, eu acho que jogou bem. Só que aí você tem uma Colômbia que estudou realmente e que conseguia espaços ali que eram fraquezas da Alemanha e conseguiu muito bem, conseguiu chegar no ataque por muitas vezes ali dentro da partida e fazer os gols, né? E um deles foi da Caicedo. Então é um confronto de seleções que surpreenderam ali, e eu acho que aí vai ser também um bom confronto, muito por conta dessa solidez da Jamaica, muito por conta desse ataque, que pode surpreender também a defesa da jamaicana. Com certeza. Então a gente passou aqui a régua, né? Nesses 8 jogos que vão ser realmente emocionantes. Agora, para finalizar rapidinho, de bate-pronto aí, Carla, qual é a seleção favorita para ganhar a Copa para você até agora? Inglaterra, mas assim, eu digo entre Inglaterra e Japão, porque o Japão, muito por conta da organização, e a Inglaterra muito por conta do elenco e pelo aquilo que a gente pode ver ali, o potencial que elas podem chegar ali na final e fazer. Ai, mas entre as duas, eu vou de Inglaterra. Vou de Inglaterra porque as peças, eu gosto bastante das peças da Inglaterra. Eu também vou de Inglaterra e olha, eu acho que quem sair do confronto Estados Unidos e Suécia também vai sair muito grande para as quartas de final. Então, olho em quem, seja lá qual for a seleção, quem passar desse duelo vai sair também enorme. E qual é a melhor jogadora da Copa do Mundo até agora, Carla?
Ai, meu Deus do céu. É muito difícil falar, né? Porque muitos se destacaram. Mas eu vou com o meu clubismo, né, latino-americano, vou de Linda Caicedo. Eu acho que a Colômbia, como eu falei, ela faz uma campanha muito interessante e eu acho que ter uma referência ali logo de cara, né? Teve outras jogadoras ali na Colômbia, mas a Linda Caicedo, ela tem 18 anos, é a terceira Copa do Mundo deste ano que ela participa, né, em várias categorias. Então, eu vou É com o meu, impressionante. sim, nossa, o que ela acha de espaço, então eu vou com o meu clubismo latino-americano e vou de Linda Caicedo, mas teve outras jogadoras que foram muito bem, e é muito questão de estatísticas, muito, assim, que realmente, às vezes, por exemplo, a McCabe, ela carregou a Irlanda ali nas costas, ela foi muito bem, fez aquele gol olímpico ali, foi o único gol da Irlanda, mas, enfim, teve várias jogadoras que tiveram destaque, mas eu vou ali de Linda Caicedo. E não é clubismo, não, cara. É bom gosto mesmo, porque foi que ela jogou demais realmente nessa primeira fase. A gente espera continuar vendo aí o belo futebol aí da Caicedo nessa Copa do Mundo. Então é isso, Carla. Muito obrigado mais uma vez, né? Você volta com a gente no fim das oitavas para a gente projetar as quartas também? Sim, com certeza. Bora falar de futebol feminino. E com certeza as quartas de finais vão ser muito mais interessantes. Como você falou, vão sair seleções assim, gigantes ali das oitavas. Então vai ser bem interessante projetar, né, esses confrontos. É isso aí, vale acordar cedo, vale ir dormir tarde, porque essa Copa do Mundo, para quem gosta de futebol, independentemente do gênero, tá sendo um prato cheio, independentemente da seleção brasileira ter sido eliminada ou não. Cara, você gosta do produto futebol, você gosta de futebol bem jogado, a Copa do Mundo tá entregando tudo que prometeu e até mais, né? Então tá combinado, encontro marcado, Carla. A gente vai seguir a cobertura do Mundial 2023 por aqui, com a ajuda da nossa Carla Diniz, que sabe tudo e mais um pouco de futebol feminino. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima.